Fala pessoal, bem-vindos ao canal Mundo Exatas. Vamos agora para a resolução de 3 questões do capítulo 1, que é a questão 1.5, 1.6 e 1.7. Então, bora lá fazer a nossa resolução de hoje. Primeiramente aqui vamos começar pela 1.5. A 1.5 diz o seguinte: uma matriz possui 6 elementos. Qual é a sua ordem? Bem, como que nós calculamos a quantidade de elementos de uma matriz? Nós devemos multiplicar as linhas, as quantidades de linhas, pela quantidade de colunas. Então, imagine uma matriz. Vamos imaginar uma matriz A com essa notação matricial I, J, e que tenha ordem de N linhas por N colunas. Então, a quantidade de elementos dessa matriz é dada pelo produto de N por N, certo? E esse produto vai acabar dando aqui os 6 elementos de uma matriz que a gente não sabe, quantas linhas e quantas colunas. E aí pergunta-se, qual é a sua ordem? Qual é a ordem dessa matriz com 6 elementos? Bem, neste caso, a gente precisa saber o que multiplicado, um número n multiplicado por um número n vai dar o 6. Se a gente decompor os 6 em fatores primos, a gente vai ter 2 vezes 3 ou 3 vezes 2. Então, as possíveis ordens, vamos dizer assim, dessa matriz com 6 elementos seria de 2 por 3, uma matriz 2 por 3, ou também uma matriz 3 por 2. Então, essa aqui seria a nossa resposta da questão 1.5. E aí, para a questão 1.6, vamos para ela agora. 1.6. A 1.6, ela diz o seguinte. Vamos ver aqui. Numa matriz quadrada, então matriz quadrada, de ordem n, quantos elementos não pertencem à diagonal principal? Diagonal principal. Bem, vejamos. Numa matriz quadrada de ordem n, então, vamos imaginar uma matriz B com a notação matricial IJ de ordem n por n, que é uma matriz quadrada, E pergunta-se qual é a quantidade de elementos, com exceção da quantidade de elementos da matriz principal. Então, imagine que eu tenho uma matriz aqui assim, uma matriz com vários elementos, A, B, C, até um Z aqui, vamos dizer assim. E aqui também, e aqui, até um último aqui, Nós temos aqui, deixa eu fazer até de outra cor. Vou fazer de outra cor aqui. Aqui temos N linhas. Aqui temos N colunas. Porém, existe uma informação bem interessante, que é essa matriz aqui da diagonal, que dá o nome, matriz diagonal. A matriz diagonal, a quantidade de elementos dela é o mesmo que a gente pode encontrar
tanto na linha ou na coluna, que são as mesmas quantidades, né? Então, os elementos, a quantidade de elementos de uma matriz, de uma diagonal, desculpa, né? Uma diagonal de uma matriz quadrada é também n. Sendo assim, isso facilita muito o que a gente quer encontrar, que é qual é a quantidade de elementos dessa matriz quadrada de ordem n, só que aí com exceção da quantidade de elementos da diagonal. Então, como vimos no exercício 1.5, a quantidade de elementos de uma matriz é dada pelo produto da quantidade de linhas pela quantidade de colunas. Então, neste caso, n vezes n seria a quantidade de elementos total dessa matriz de ordem n. Então, a quantidade de elementos total é n ao quadrado. Porém, como sabemos, a quantidade de elementos de uma diagonal principal é n, como visto aqui, né? É a mesma da ordem aqui da matriz. Então, é só a gente remover esse n e teremos aqui a nossa resposta, que é n ao quadrado menos n, que é a quantidade de elementos dessa matriz, subtraindo a quantidade de elementos da matriz diagonal. Ok? Então, essa é a nossa questãozinha 1.6. Agora, vamos para a 1.7. Vamos lá para o probleminha. Bem, então, a questão 1.7 diz o seguinte: numa matriz, chama-se elementos internos, então, elementos internos, aqueles que não pertencem à primeira ou à última linha ou coluna. Quantos elementos internos possui uma matriz 5 por 6? Certo, aqui está sendo introduzido um novo conceito, que é o conceito de elementos internos. O que é um elemento interno? Para exemplificar isso, eu vou fazer uma pequena matriz. Veja, imagine que eu tenho aqui uma matriz 4x4. Então, digamos que eu tenho aqui uma matriz com números ímpares. Então, tem 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31. Então, essa é a minha matriz com os números ímpares. É uma matriz 4x4. O que então são os elementos internos? Os elementos internos são aqueles que não pertencem às bordas da matriz que eu estou lidando. Então, por exemplo, essa matriz que eu fiz aqui, uma 4x4. Se eu remover as bordas dela, então, digamos que eu remova a primeira linha e a última linha, e a primeira coluna e a última coluna. O que vai sobrar pra gente? Vai sobrar esse quadradinho aqui, ó. Essa aqui é a matriz que sobrou. E os elementos dela são chamados de elementos internos. Então, quais são esses elementos internos dessa matriz aqui que eu estou exemplificando? É o 11, o 13, o 19 e o 21. Só que agora eu vou fazer, para a gente não ter que ficar desenhando uma matriz e tendo que fazer isso aí, vamos fazer uma espécie de formulinha aqui para ficar mais prático para a gente. Veja, em toda e qualquer matriz que eu tenho que achar os elementos internos, eu vou ter que remover 2
colunas, certo? E 2 linhas. Então, para mim saber a ordem da matriz resultante aqui, é só eu subtrair 2 unidades de cada número da ordem. Então, se aqui eu tenho 4, eu vou subtrair 2. E se eu tenho 4 ali também, eu vou subtrair 2. Então, a ordem da matriz resultante é uma matriz 2 por 2. E através disso eu sei a quantidade de elementos internos, que é o produto da linha por coluna, que daria 4. Dessa forma, eu consigo saber, eu consigo responder, né, o que o problema está pedindo. Então, vamos retornar lá para a nossa pergunta e ver o que o problema está pedindo. Ele quer saber, né, quantos elementos internos possui uma matriz 5 por 6. Eu fiz o caso de uma matriz 4 por 4. Vamos fazer uma matriz 5 por 6. Então, no caso de uma matriz 5 por 6, é só fazer isso aqui que eu ensinei, né? Essa regrinha prática. Eu tenho uma matriz 5 por 6, então é só eu remover 2 unidades de das linhas e das colunas, né? Então, vai ficar 5 menos 2 por 6 menos 2. Dessa forma, eu tenho a ordem da matriz que resultou quando eu removi as laterais. Então, vai ficar 3 por 4. Porém, ele não quer saber só a ordem, ele quer saber a quantidade de elementos dessa matriz que resultou. Então, é simples, é só fazer o produto entre eles. E dessa forma, eu chego na resposta, que é os elementos internos dessa matriz 5 por 6 é 12. 12 elementos internos. Ok, pessoal? Então, essa aqui foi a nossa resolução de hoje. Espero que tenham gostado e nos vemos na próxima. Falou!